Quem desiste de tudo o que separa de Cristo está ligado a Ele para sempre, pois Jesus é maior e melhor do que tudo que eu amo aqui na terra. Jesus é melhor do que eu e minhas vontades. Vamos lá refletir mais uma vez? Esse dia com Deus está escrito, vamos dar mensagem. Sendo que, ao amar a Jesus Cristo, você ama a sua família, você ama seus amigos, você ama ao próximo e ama a si mesmo. Vamos dar mensagem. O texto bíblico está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10. Leia os versos 37 a 39. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. São palavras do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor é muito claro, é muito explícito. Veja, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, ou seja, não é digno de ser meu discípulo, de estar comigo. Significa que eu devo amar mais a Cristo do que todas as pessoas que há nesse mundo, inclusive aquelas que são as mais preciosas para mim, aquelas que me são mais caras, aquelas que eu mais amo. Eu devo amar Jesus acima do meu amor às pessoas. Uau, que desafio, hein? Devo amar mais a Cristo do que amo meu filho, minha filha. E Jesus disse, se eu não amá-lo mais, então eu não sou digno dele. A ideia é, não desista do Senhor por causa de pessoas que você ama, mas que infelizmente não amam o Senhor. E mesmo que elas amem o Senhor, você deve amar o Senhor mais do que ama essas pessoas queridas. Porque Jesus é melhor. Jesus é melhor do que todos. Jesus é melhor do que tudo. Jesus deve ser o nosso tesouro, o centro de nossa vida. E Cristo diz assim, e quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. A cruz aqui tem a ver com a renúncia, com a negação da nossa própria vontade para fazermos a vontade do Senhor. Porque Jesus não é apenas melhor do que os melhores, do que aqueles que eu mais amo nesse mundo. Jesus é melhor do que eu mesmo. A vontade do Senhor é melhor do que a minha própria vontade. E Cristo diz, quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Veja, quem acha a vida a perderá. Ou numa outra versão diz assim, ou quem quer salvar a sua vida a perderá. Achar a vida aqui, ou querer salvar a vida, tem a ver com aqueles que decidem viver segundo sua própria vontade, sua própria cabeça, e ignoram a vontade de Deus. Jesus diz, aqueles que vivem dessa forma, de acordo com a própria vontade, ignorando a minha vontade, a vontade de Deus, esses estão perdendo a vida. Esses morrerão eternamente. Mas quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Significa, quando você desiste da sua vontade, do que você quer fazer na vida, para fazer o que Deus quer, o Senhor diz, quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Ou seja, a vida eterna para mim e para você. Quando nós amamos o Senhor mais do que amamos as pessoas mais amadas do mundo. Nós achamos a vida eterna em Jesus Cristo quando nós o amamos mais do que nós amamos a nós mesmos. Nós achamos em Jesus Cristo a vida eterna quando nós deixamos de fazer nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. Oh, que o Senhor lhe abençoe. Eu sei que esse desafio aqui é enorme. Claro, a gente não pode desistir das pessoas amadas por causa de Jesus. Mas a gente também não pode desistir de Jesus por causa dessas pessoas amadas. Você compreende, não é?
Até porque Deus quer nos usar para salvar essas pessoas queridas, porque aquelas que rejeitam a Deus também são filhinhos preciosos do Senhor. Mas cuidado, para você não desistir do Senhor por causa dos outros. Ou cuidado para você não amar mais os outros do que você ama o Senhor. Porque Jesus precisa ser nosso amor maior. Porque lembre-se, Jesus é melhor do que todos e do que tudo. Jesus é melhor do que eu mesmo, do que você mesmo. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a compreendermos essa mensagem e que o Teu Espírito nos leve a amar o nosso Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com toda a nossa alma. E que esse amor de Cristo transborde em nosso coração e nos faça amar os nossos semelhantes do jeito certo, com equilíbrio. Oramos em nome de Jesus. Amém.